Eu fiquei bem contente de ser chamada, é sempre um prazer estar na universidade. E principalmente quis compartilhar com vocês um pouco do processo antes e depois do trabalho que eu vou apresentar para Plaza Haiti, né? Que eu fui chamada para apresentar a instalação Projeto Neon Plaza Haiti. Mas como eu tenho 40 minutos de fala, eu pensei em trazer, justamente porque a gente está na universidade e é um espaço de pesquisa, trazer para vocês e compartilhar o que me levou a fazer esse trabalho, né? E depois o que veio depois desse trabalho. Né? Eu gosto muito do momento da exposição, do instante de forma em que a obra é única diante do espectador, onde eu, como pesquisadora, desapareço, né? Quando a obra está como uma instalação pública na cidade ou está no museu. Eu adoro isso, desaparecer e que a obra fique de pé sozinha, se sustente lá. Mas eu acho que também esse momento aqui de poder compartilhar a fala, eu posso me autorizar a dividir outras coisas com vocês para além da obra, né? Porque acho que interessa a todos nós, principalmente porque é um contexto que a gente compartilha, né? A gente está falando da cidade de Curitiba e do contexto da arte aqui. Então eu pincelei alguns trabalhos que me levaram a pensar o Plaza Haiti e também, principalmente, o que veio depois do Plaza Haiti e como eu cheguei ali nesse trabalho pós-Plaza Haiti. Tá? Então eu vou pedir para só passar é um filme de 2 minutos apresentando esse trabalho que ficou na Praça Tiradentes durante 5 meses, no topo do edifício Nossa Senhora da Luz, e ele foi produzido com a Bolsa Produção Artes Visuais 6. E a ideia desse trabalho não era essa ideia, ele aconteceu durante o processo porque justamente o Felipe Prando, o Kendi e o Daniel Yenken estavam fazendo um filme com os haitianos. E eu estava convivendo muito com eles e prestando atenção nesse processo de trabalho desse filme. Então, eu ia apresentar outros neons da cidade, só que quando eu cheguei na Praça Tiradentes, eu comecei a escutar o creole, que é a língua dos haitianos, e falei, não, é com os haitianos que eu quero trabalhar mesmo. Então, eu pensei nesse projeto Neon, que é um neon de quase 5 metros, que fica no topo desse edifício, que é o primeiro edifício da cidade de Curitiba, num ponto bastante estratégico, e ele começa a se iluminar no final da tarde. Então, é uma imagem, aparição que surge na praça, né, e também vai embora, todos os dias. E a ideia dessa imagem, aparição, era justamente conversar com os haitianos que chegaram aqui em 2014, né, um ano que chegam muitos haitianos, depois eles vão embora, mas que estão todos presentes na cidade e fazem da Praça Tiradentes um ponto de encontro. Né? Então, eles vão chamar a Praça Tiradentes de Plaza Haiti, lugar haitiano. Né? Então, vira o ponto de encontro deles. E eu já não quis mais falar sobre os haitianos, né, porque eu vou mostrar como eu venho de uma fotografia documental na qual ainda existia um objeto externo, mas eu quis mudar esse procedimento e falar para os haitianos, né? Quer dizer, quando eu coloco o neon na praça, me interessa muito que esses haitianos se percebam ali, conversem com o neon e que sejam eles os espectadores em primeira instância. E nós, os curitibanos, que não entendemos esse signo, esse ícone Plaza Haiti, sejamos, nesse momento, os estrangeiros, né? Então, tem uma inversão ali que é super importante para mim. Ao mesmo tempo, também, eu acho que o Plaza Haiti, com a ideia do neon, pela iluminação em neon, traz um certo estrangeirismo para a cidade. Ao mesmo tempo, liga uma noção de cidade cosmopolita, né? Liga o Brasil e a cidade de Curitiba a outras cidades. De alguma maneira, cria um vínculo com outras cidades, faz um outro laço possível com outras metrópoles, né? Então é um momento, assim, esses 5 meses que esse neon fica ali no prédio, é um momento importante, porque é justamente quando eu acho que a gente dá as boas-vindas para esses haitianos. Eu queria ser essa que dá as boas-vindas, né? Mas eu vou mostrar o filme e daí falar um pouco mais do processo de trabalho e principalmente trazer depois uma analogia do próprio neon com os outros monumentos que estão na praça, tá? Então, gente, eu venho da fotografia documental, eu fui 20 anos fotógrafa documentarista, num momento onde eu me permitia entrar nas comunidades, viver com os indígenas, enfim, com várias outras comunidades.
E a minha intenção era chegar muito perto e compartilhava com eles muitos anos de vida, na verdade, né? Eu fiquei 5 anos com os Pataxó. E chegou um ponto, pode parar um pouquinho. E chegou um ponto que eu comecei a me perguntar sobre isso, porque quando eu voltava para fazer as exposições, montar as exposições, voltava das comunidades, eu perdia nas exposições o melhor do trabalho, que era a relação que eu tinha com eles, que era estar com eles, estar junto com eles. Pode passar. Mas ainda assim, continuei na fotografia há bastante tempo, pode parar. E sempre tentando essa abordagem de chegar muito próximo, né, de estar junto no ato fotográfico, esse encontro mesmo com a ideia de outro, né, da diferença e do compartilhamento. Mas daí também queria em Curitiba fazer processos de trabalho, né? Cidades Visíveis, eu trouxe aqui, eu pincelei alguns trabalhos meus para mostrar para vocês, porque Cidades Visíveis, por exemplo, é um projeto que a gente fez com 8 fotógrafos e a gente projetava nas cidades da América Latina. As cidades visíveis todas eram em Curitiba, mas eram diferentes cidades que ninguém reconhecia como Curitiba, né? Mas eram exercícios de alteridade, né? Para a gente poder estar pensando o nosso ambiente. Então, eu já estava preocupada naquele momento, sem perceber, que me interessava muito esse público da cidade e voltar os processos de trabalho para as pessoas da cidade. Pode passar. Mas isso a gente está falando de um tempo bem antigo, na verdade. Aí a gente tinha esse espaço, chamava Núcleos da Fotografia, que funcionou durante 10 anos na cidade. E durante 10 anos, muitas pessoas passaram por ali e fizemos muito coletivos de artistas. A gente expôs também esse material, ele está ali do núcleo, expôs esse material na América Latina toda. E foi fantástico, porque era uma relação com a cidade e um estar junto na cidade. Pode ir. Aí, num próximo momento, quando eu fechei o núcleo, pode passar, eu vou propor essas exposições para o Museu da Fotografia, onde já estou mais preocupada não só em expor um material, mas que esse material não seja só bidimensional, né? Que ele extrapole um pouco essa bidimensionalidade, mas principalmente estou interessada nesse espectador que vai passear pelo espaço expositivo e vai trabalhar em relação a esses objetos, né? Então eu começo a sair da fotografia e começo a pensar no espectador. Pode passar. Então, nessa exposição, País Imaginário, por exemplo, o espectador já faz parte de um jogo. São áudios construídos a partir de fotografias, né, que o espectador acessa aos áudios, mas não às fotografias que deram início a essas narrativas. Ele acessa a uma biblioteca de livros de fotografia na outra sala. Mas nesse momento, me interessava sim que o espectador já não passasse pelo museu, mas ele ficasse no museu. Então, aí que eu acho que eu começo a criar uma necessidade de estar mais próxima do espectador e justamente jogar com esse espectador, algo mais propositivo mesmo. Mas, enfim, eram 10 áudios a partir de fotografias, justamente provocando o espectador para ele ficar no espaço expositivo e, depois de escutar os áudios, passar para a biblioteca de fotografia e tentar achar as fotografias que deram início às narrativas. Só que tratava-se já do inencontrável, porque, claro, que é sempre uma transformação de imaginários. Então, também a ideia de imaginário começa a aparecer ali. Pode passar, por favor. Bom, aqui aparece uma coisa que é bem importante para mim, que é essa relação muito simples que eu faço ali, da relação de que, no começo do meu trabalho como fotógrafa, me interessava falar sobre o outro, né, que eram os projetos fotográficos, e que eu me dou conta de um movimento até bastante colonizador, em alguma medida, e me dou conta também de uma impossibilidade de trazer o melhor dessas relações de volta e compartilhar com as próprias pessoas que eu fotografava o que de melhor existia naquela relação. Então, eu passo para esse outro tipo de trabalho e vou começar a procurar essa relação de trabalhar para o espectador, da qual eu acho que o Plaza Haiti faz parte, né? Aqui ainda estou lidando com o termo sujeito-espectador, né? E, em um terceiro momento, depois do Plaza Haiti, eu vou fazer essa passagem pelos projetos, eu vou, então, começar a trabalhar com o público. E daí já não me interessa nem a ideia de um espectador individual, mas o público como aquele que se reconhece num certo discurso e ativa esse discurso, né? Então, todo o meu trabalho tem sido, atualmente, formar públicos, né? Compartilhar com públicos e manter, principalmente, o discurso ativo,
Não me interessa mais fazer uma exposição se ela não pode ser ativada, né, com uma certa continuidade. Então, uma coisa, aqui só sobre a exposição, Plaza Haiti, mas pode continuar. Uma coisa super importante é que sempre que eu fiz um trabalho, eu também escrevi sobre esse trabalho. Sempre me foi, de alguma maneira, um comprometimento meu de não só estar produzindo, mas estar pensando e pesquisando e podendo compartilhar também os pensamentos sobre esses trabalhos, seja no mestrado, doutorado, em publicações autônomas que eu faço. Pode passar. Uma segunda peça do Plaza Haiti foi esse cartão postal, com a imagem do Plaza Haiti na Praça Tiradentes, porque enquanto os haitianos ainda moravam todos em Curitiba, né, que agora ficaram poucos, porque acabou um pouco o trabalho para eles, estava difícil o trabalho, eles migraram para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até para outros países. Eles faziam muitas festas, né? Então, o cartão postal era a publicação que eu dividia com eles nas festas. Assim, eu queria que, de alguma maneira, eles tivessem como levar esse cartão ou ter documentada essa presença em Curitiba, né? Que, na minha cabeça, claro, se dava pelo nome que eles tinham dado à praça, Plaza Haiti. Né? Então, o postal era essa peça, né, de configuração dessa presença haitiana em Curitiba. Aqui não é só um resumo de um texto do Felipe, que saiu na revista Arte e Ensaios, e o cartaz do filme deles, né, do Felipe, do Carlos Kendi e do Daniel Yenken, porque era uma articulação, né? Quer dizer, tanto o Neon quanto o filme estavam articulados. O filme passou em Curitiba no Solar do Barão, né? Também era resultado da Bolsa Produção 6. Eu vi a Ana Gonçalves entrando, a Fanhas, responsável pela Bolsa Ana, sorte nossa, e passou no museu, que era o Museu da Gravura, na época, que agora é o Museu da Fotografia, em 3 telas, né? E foi um filme-instalação. Mas, assim, também o Felipe escreveu esse ensaio pensando justamente o Plaza Haiti como esse contramonumento da Praça Tiradentes, que a Praça Tiradentes tem vários monumentos, né, relacionados todos a esses nomes que a gente conhece da cidade, né, a nomes bastante colonizadores também, em alguma medida, né, que é o Marechal, é o Tiradentes, é o Marechal Floriano, se não me engano, e tem mais 2 ou 3. Então, que seria esse contramonumento, essa presença que até então tinha sido invisibilizada e tornada presença real a partir do neon. E daí, eu queria só prolongar um pouquinho mais, eu já acabo, o Guto passa a palavra para você, mas é que me parece que essa passagem é importante também, porque esse trabalho Plaza Haiti me fez fazer uma pergunta que me levou ao doutorado, que era a seguinte pergunta: como um trabalho artístico instaura ou circunscreve sua própria zona de reflexão? E como ele pode ficar de pé sozinho, né? Então, que elementos ele tem que ter para que ele consiga instaurar uma zona de reflexão? Onde a gente acha uma zona de reflexão no próprio trabalho, né? E essa pergunta me levou a produzir a tese de doutorado que eu tenho hoje, né? Aqui é um trecho do final da tese, né? Eu vou mostrar um pouco do trabalho antes, mas que também eu acho que me ajuda a pensar, o Plaza Haiti me ajuda a pensar a passagem dessa noção de trabalhar para um espectador, de nem isso mais, já não é mais nem para ninguém, é com, absolutamente com, junto, né? Então, na minha tese de doutorado, eu podia até passar, acho que seria legal as pessoas darem uma olhada, se alguém quiser. Na minha tese de doutorado, eu vou trabalhar com as ocupações das escolas, se alguém quiser pegar, no Paraná, né? Eu proponho para vários artistas da cidade que a gente entre nas ocupações a partir de uma oficina. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Que a gente entre nas ocupações propondo essa oficina que chamava Imaginação, Narrativas Poético-Políticas para Estados de Crise. Ateliê Oficina para Manifestações, Exposições, Ópera. E a ideia era... Pode ir passando agora, tá? Era mostrar nessas oficinas, compartilhar aquilo que a gente tinha de conhecimento da arte, onde as imagens dos movimentos sociais, acho que tem o do Exército Zapatista antes, né? Passa só um pouquinho mais devagar.
como essas imagens, como esses grupos políticos, sociais políticos, produziram imagens que eram imagens que quebravam o senso comum e ajudaram nesses pontos de inflexão desses movimentos sociais no mundo, né? Então, a gente entrava nas ocupações, oferecia oficina, e a ideia era produzir com os oficineiros, que estavam, né, os ocupas das ocupações, produzir uma manifestação, exposição, ópera. Porém, isso nunca aconteceu, porque depois que a gente entrou nas ocupações, a gente se deu conta que realmente eram pessoas muito novas, não tinham como sair das ocupações, a pressão era imensa, né? Os policiais na porta, enfim, mil coisas acontecendo. Mas com eles nós produzimos várias proposições e só a narrativa do que poderia ser essa manifestação ópera tornou-se um acontecimento, né? Então, também já vou trabalhar com essa noção de acontecimento do imaginário, né? Uma imagem-ação, aquilo que a gente é capaz de imaginar e pôr em ação. Pode passar. Esses são os movimentos que a gente compartilhava com eles. Esse é do MACBA, em Barcelona, né? Que eles têm muitos movimentos, né? Eles chamam a ação direta como uma das belas artes, né? Pode passar. Aqui o Reclaim the Streets, aqui o Paulo Bruschi. E a gente ia compartilhando, então, como se constituía essa outra imagem possível, né? E como que a gente ia, então, das ocupações, pensar outras imagens possíveis. Pode passar. São só imagens que a gente usava nas oficinas aqui, os grupos que a gente mostrava. Pode passar, pode passar. Aqui o silhuetaço, né, que aconteceu na Argentina, foi um movimento super importante, pensado por 3 artistas, mas que se multiplicou, né, que muitas pessoas fizeram. Pode passar. Pode passar. Só para um pouquinho. E daí, depois de compartilhado com eles, nessas oficinas a gente começou a formar um vocabulário. Um vocabulário que eu vou chamar de namoro trança, que é a relação entre as ocupações como ferramenta, né, porque eles desenvolvem, digamos assim, um tipo de instrumentalização política para ocupar as escolas, inclusive no The Arts. E a partir desse vocabulário que a gente vai constituir com os ocupas, a gente faz, então, proposições artísticas, vídeos, jograis, fotografias, tem também, se não me engano, roteiros a gente fez diversas proposições, algumas filmamos, outras não, e era nesse sentido de provocar um saber, né, compartilhado entre todos, porque eu acho que é uma grande descoberta desse trabalho para mim, foi que não existia uma possibilidade de vir falar mais, né, mas sim de escutar, né, e que era nesse encontro do vir e de escutar que as proposições se formavam. Pode passar. Essa era o léxico, né, o vocabulário. Essas são alguns áudios visuais, mas eu não vou mostrar esses. Pode passar. Depois eu vou mostrar esse. Pode passar. São todos vídeos, esses vídeos de instalações. Por exemplo, aquele do ponto de interrogação é um vídeo que a gente fez com o professor Gasparetto, que era um professor de uma escola em Pinhais. Aquela menina colar de chaves é um vídeo da Grace, que estudava aqui no The Arts, do Ocupa The Arts. Pode passar. E toda a tese, depois que a gente ocupou as ocupações, nesse namoro trança, né, surgiu então a tese de doutorado, onde eu vou trabalhar com as ideias do Expósito, que é um filósofo, artista, político espanhol, que é da arte como produção de modos de organização, mas, na verdade, assim, tem muitas pessoas que trabalham com essa mesma ideia, pensando uma nova genealogia para a arte. A arte não como a produção de objetos, a arte não como representação, mas a arte como prática instituinte, né? Aquilo que institui algo e que coloca na mesa o conhecimento de todos para um compartilhamento geral, para dali a gente tirar o bem comum. Então, na verdade, para o Expósito, e como eu trabalho na minha tese, a gente pensa a arte como uma função organizadora, mais do que uma produção de coisas. E isso eu trouxe porque eu acho que cai um pouco o que eu te falei, Renan, na noção de esfera pública, né? Porque quando o Renan me convidou, ele falou assim, a gente vai falar de arte urbana. Daí eu falei, mas vocês estão falando de território público, de, né, espaço público ou de esfera pública? Porque tem essas diferenças todas, né? E essa foi uma problematização bem importante para mim, né? De que na tese e na experiência das ocupações, nós todos chegamos à noção de esfera pública a partir dessa negociação que se dá
né, entre todos, das nossas diferenças, né, e como isso pode, de alguma maneira, articular um bem comum. Né? Então, essa é a noção de esfera pública. Né? Como tornar público o território público a partir dessa negociação. Também uso bastante assim, um termo, desde o Plaza Haiti, que é um conceito da Rosalind Deutsch, que chama responsabilidade. Ela usa em inglês, responsibility, mas ela usa com um H no meio, responsabilidade com um H, tentando destrinchar a palavra responsabilidade como a esfera pública é aquilo que exige do outro uma capacidade e uma habilidade de resposta. Então, a esfera pública seria uma esfera onde eu apareço para o outro, mas eu também respondo à aparição do outro. Né? Então, existe uma negociação entre aquilo que a gente coloca na mesa. Né? Então, isso seria uma definição de esfera pública. E daí, é claro que não é uma arte que acontece na rua, né? Mas as ocupações, para mim, foram um laboratório de produção de subjetividades que formularam uma esfera pública, né? Porque a esfera pública nunca se dá como um todo, ela se dá como esses fragmentos possíveis, onde, nesse ambiente, a gente não conseguia uma coletividade total, né, apesar que eram projetos colaborativos, e inclusive na tese eu faço um pouco essa diferenciação tipológica, né, do coletivo, colaborativo, cooperativo, como se dão essas matemáticas nos projetos artísticos, mas assim a gente não consegue chegar num todo desse processo coletivo colaborativo, mas em pequenos fragmentos, em tempos e espaços que a gente consegue nos chamar de nós, né? Então, nesses momentos que a gente consegue chamar-nos de nós, a gente mantém e nutre dali uma força para continuar os trabalhos, né? Também foi muito difícil porque estava vindo da Espanha com essa experiência de um contexto onde as pessoas têm muito esse exercício da coletividade, né, dos movimentos sociais e tal, e eu estava lidando com artistas no Brasil que tem um problema maior, que é ganhar no almoço o jantar. Né? E me dei conta que há uma diferença brutal, né, do nosso corre no Brasil e que às vezes a gente não consegue manter projetos colaborativos funcionando por uma questão financeira. Né? Pode passar. Aqui são outras proposições, tem tudo no site depois. Pode passar. Outra ainda. Isso é o final, mas eu queria mostrar, acho que talvez fosse interessante, o jogral que está na pasta, tá? Que é uma das proposições, é um jogral, a gente pode escutar só um trecho, porque tem 9 minutos, que a gente trabalhou a partir de três textos. Um jogral mesmo das ocupações, feito aqui em Curitiba, um poema do Amada Negreiros, chamado Primeira Manhã, e um texto do Manifesto Anarquista do Grupo Ticum, e esses 3 textos estão sobrepostos. E nós trabalhamos, eu e mais 30 pessoas envolvidas com as ocupações, trabalhamos para melhorar esse texto, para editar esse texto. Então, todos os trabalhos, eles têm processos colaborativos, né? Nenhum foi feito só por uma pessoa. E o jogral é importante para mim, porque uma das questões que estão ali no léxico, no vocabulário das ocupações, é a ideia de voz. A voz como alteridade que alcança o outro, é impossível não escutar. Né? Então, essa ideia desse outro incluído. Né? Para mim, é sempre bastante importante pensar essa alteridade. Né? Onde é que está o outro, de fato, e como se coloca essa relação com essa outridade. Então, a voz foi um elemento que eu procurei trabalhar bastante, porque ela, de alguma maneira, a voz ressurge, né? Com coisas que estão bastante escondidas, né? Trazem à luz também toda uma história que, pela tradição das letras europeias, não esteve na história do Brasil oficial. Né? Então, ela traz essas outras possibilidades de fala, de colocações que estavam flutuando, né? E que não foram sistematizadas pela nossa história. Oi? Não tem? Acho que tem na pasta Renan. Jogral chama. Acho que a gente testou com o Luiz. O primeiro. MP4, isso. Então, são esses 3 textos sobrepostos no jogral, executado pelas pessoas do Arte e Ocupação. Então, eu acho que também, nesse sentido, essa peça colaborativa, ela coloca uma noção de esfera pública também. Acontece na cidade também. Nós, o movimento estudantil. Nós,
do movimento estudantil, estamos aqui hoje, ocupando o Núcleo Regional de Educação, como uma forma de reforçar o nosso movimento contra a medida provisória 746 e a PEC 241, até que o governo Temer nos ouça. Ao contrário do que dizem, o nosso movimento está organizado. E as atividades do Paraná Previdência irão funcionar plenamente. Ninguém aqui tem a intenção de vandalizar nenhum espaço público. Estamos somente lutando. E isso é nosso direito. Quando eu cheguei, devia ser tarde. Já tinham dividido tudo. Pelos outros e seus descendentes. Só havia o céu por cima dos telhados, lá muito alto para eu respirar e sonhar. Tudo mais aqui embaixo era dos outros e seus descendentes. A terra inteira. E o mar. E o ar. Tudo medido, dividido, tudo a régua e compasso. Pelos outros e seus descendentes. No mundo inteiro não faltava ninguém. Depois dos outros e seus descendentes. A terra inteira é estrangeira. E até este pedaço onde nasci. Não me deixaram nada mais do que o sonhar. Eu que sonhasse. E eu que amo a vida mais do que o sonho, hei de ficar aqui entre os outros e seus descendentes. Mas eu não era nenhum dos outros e seus descendentes. Também vimos pelos caminhos, quantos como nós, à procura de tantos como eles. Perdidos? Vão perdidos? Não achados ainda. Nascer é o feito dos outros. O nosso é depois de nascer. 20 anos de um sono eriçado de cercas de arame farpado, de um sono dos corpos, imposto pelo toque de recolher. 20 anos de contra-revolução. O passado não passa, porque a guerra continua, se ramifica, se prolonga. Paz armada, imperceptível guerra civil. De repente surgia, como saído de alguma região subterrânea da civilização, todo um contramundo de subjetividades. Que não queriam mais consumir, que não queriam mais produzir, que já não queriam nem mesmo ser subjetividades. Complexa máquina de neutralizar o que é portador de intensidade. Uma máquina de desativar tudo o que poderia explodir. Desativar os riscos, os corpos indóceis, as agregações humanas autônomas. Fim. A gente está recomeçando. Se olhar nos olhos e se dizer que a gente está recomeçando, que todos saibam o quanto antes. Acabou-se a resistência passiva. O exílio interior. O conflito por subtração. A sobrevivência. A gente está recomeçando. Em 20 anos a gente teve tempo para ver. A gente entendeu direitinho.
a democracia para todos, a luta antiterrorista, os massacres de Estado, a reestruturação capitalista e sua grande obra de depuração social por seleção, por precarização, por normalização, por modernização. A gente viu, entendeu os métodos e os objetivos, o destino que eles reservam para nós, e o que eles nos negam, o estado de exceção, as leis que colocam a polícia, a administração, a magistratura acima das leis, a judicialização, a psiquiatrização, a medicalização de tudo o que sai do quadro, de tudo o que escapa. Recomeçar quer dizer sair da suspensão, restabelecer o contato entre nossos devires. Partir de novo, dali onde estamos agora. Por exemplo, há golpes que eles já não nos darão mais. O golpe da sociedade, A transformar, a destruir, a tornar melhor. o golpe do pacto social. Já não nos darão mais o golpe? Recomeçar quer dizer entrar em desmobilização, derreter um corpo com uma configuração pública de atributos. Quer dizer, derreter os atributos. Na ocupa, na orgia, na revolta, no trem ou na cidadezinha ocupada, nos encontramos. Como singularidades quaisquer. Comum presença. Comunismo, como a necessidade de espaços de noite, onde possamos nos encontrar. Para além de nossos predicados derretidos. Como fazer? Não o que fazer. Como fazer? Como desertar? O que se passa entre os corpos numa ocupação é mais interessante que a própria ocupação. O que se passa entre os corpos numa ocupação é mais interessante que a própria ocupação. Devir atento ao ter lugar das coisas, dos seres. A gente não critica o império. A gente se opõe às forças dele. Ali onde a gente está, nas zonas de sombra, sobre os mapas do império. Subterraneamente. Os que reivindicam outra sociedade fariam melhor, começando por ver que já não existe sociedade. Como fazer? É a pergunta das crianças perdidas. A revolta das crianças perdidas. O fio da transmissão histórica foi cortado. Até mesmo a tradição revolucionária nos deixa órfãos. Sobretudo o movimento operário. Mais que de novas críticas, necessitamos novas cartografias. Não cartografias do império, mas as linhas de fuga para fora dele. Os corpos se unem, recuperam o fôlego. Conspiram. O que responde à pergunta, como fazer? Greve humana. A greve humana responde a uma época em que os limites entre trabalho e vida acabam e que consumir e sobreviver, praticar esportes, fazer amor, ser pai ou tomar Prozac, tudo é trabalho. O império pôs tudo para trabalhar. A greve humana é a greve que, ali onde eles esperam reação previsível e tom indignado, preferimos não. Esquiva-se ao dispositivo, satura-o, explode. Fazer os cidadãos petrificados compreenderem que, mesmo que não entrem em guerra, já estão nela de qualquer jeito. Que ali onde eles dizem que é isso ou morrer, é sempre, na realidade, isso e morrer. Oi, boa noite a todos. Também quero agradecer ao Renan, Paulo Reis, Tânia, Luiz, Camila também compartilhando a mesa e pela apresentação.
bem massa. E conversando com o Renan e com o Paulo, eles falaram do projeto, né, dessa produção artística vinculada ao espaço público. O Paulo havia sugerido até, eu perguntei para ele qual exatamente trabalho eles achariam interessante que eu abordasse. Ele comentou um pouco o projeto Galerias Subterrâneas, que foi um projeto coletivo, onde eu também participei junto com o coletivo EO, e outros artistas foram convidados para fazer intervenções nas passagens subterrâneas dos terminais de ônibus. E também um projeto mais recente de conteúdo socioambiental chamado Subpaisagens. Mas daí eu acabei resolvendo fazer um resgate ali de vários trabalhos para buscar diversos momentos em que essa ideia do espaço público permeou a minha trajetória. Então eu vou tentar passar rapidamente por essas, digamos, várias estratégias e motivações de trabalhos, né, ao longo dessas décadas agora, quem diria. Mas, então, bom, esse é o primeiro, vou falar, meio que descrever os trabalhos, meio que para, acho que na própria descrição e em algumas contextualizações ali sobre motivações e as estratégias, eu acho que já vão surgindo essas ideias de espaço público, permeadas ali pela poética, né, individual, coletivo também. Esse trabalho chama-se Intropop Overdosing, na verdade depois eu chamei só de Intropop, e são desenhos, eram os trabalhos que eu fazia nos anos 90, fiz, né, viram ali que eu sou formado em pintura e fiz gravura também, então durante os anos 90 fiz vários trabalhos com essas técnicas, e muito tudo partia de anotações em agenda, e o Intropop foi um desdobramento assim em que essas agendas iam sendo ampliadas com xerox, e na época estava surgindo esse processo de impressão digital. E eu lembro que, inclusive, fui cliente da primeira empresa de impressão digital aqui da cidade. Eram duas, na Paraná Digital, enfim. Mas eu fazia com xerox antes. E então eu selecionei várias anotações de agenda que traziam assim conteúdos críticos, que refletiam, digamos, contextos sociais e também narrativas fantásticas. Selecionei um conjunto e busquei essa ampliação com o apoio de um projeto também na Lei de Incentivo para colocar no espaço público. E o espaço escolhido foi a Travessa da Lapa, onde existia também esse diálogo com os grafites, né? Então tinha um pouco essa ideia de dialogar com as anotações de agenda, com os grafites e tal. Intropop, né? Uma coisa da subjetividade colocada como algo popular ou no espaço público. Então ali. Então isso foi no ano 2000. Na verdade o projeto vinha desde 2005 e acabou se materializando em 2000. Mas a minha linguagem já estava se desenvolvendo um pouco para situações. Eu já estava pensando assim em criar trabalhos que criassem situações com o público em certos ambientes. E essa proposta, em que eu fiz uso do símbolo do MST, tinha a intenção, né, de fazer uma analogia entre a ocupação do espaço expositivo e a ocupação da terra. Então eu desenvolvi vários signos a partir da serialidade desse símbolo, como esse, por exemplo, o X, né, tipo, representando o registro de tomada de área disponível, como sendo a parede. E esse trabalho teve outros signos e outras ocupações, eu só coloquei esse aqui como um exemplo, e de uma montagem feita lá na Funarte do Rio de Janeiro. E um desdobramento do projeto foi que na exposição que eu havia feito em Curitiba, que eu estava propondo em Curitiba na época numa galeria particular, acabou que o trabalho teve um impedimento de ser montado e eu busquei readaptá-lo para o acampamento do MST que estava acontecendo na cidade naquele mesmo período, que foi uma coincidência, porque as notícias começavam a surgir de que marchas do MST de vários locais do Paraná estavam migrando para Curitiba, então foi uma coincidência a escolha do tema, né, do ícone, da referência ao MST, foi uma tentativa de buscar tensionar assim os limites do circuito de arte,
assim, porque a gente sabe que na arte contemporânea você pode tudo, né? A gente, enquanto linguagem, enquanto perspectiva, a gente pode tudo. Mas existem alguns limites críticos, né? Como diria Daniel Burhan, e os limites críticos envolvem também algumas questões econômicas e de poder e tal. Então, aquele atrito fazia parte do trabalho. E nesse sentido, daí eu resolvi buscar outra ponta do trabalho, que foi o acampamento. E aqui, não dá para ver, mas embaixo daquela árvore grande lá, maior, tem uma barraquinha que foi a barraquinha que eu montei junto com o pessoal da MST. Tive que entrar no acampamento, negociei com eles, eles me deixaram por último. Então, a última barraca montada no acampamento foi a barraca que eu pedi para eles para montar a minha proposta. Daí eu fiquei 2 semanas acampado lá, foi um trabalho que deu bastante polêmica. Foi muito interessante também, porque quebrou muito das relações que eu tinha assim, em relação ao circuito de arte, né, com artistas e com o meio, expectativas. Surgiram várias outras pessoas assim, de outras áreas que acabaram virando também interlocutores para pensar arte, produção cultural na sociedade contemporânea. O trabalho ficou ali, eu fiquei 2 semanas acampado, depois o trabalho montado com uma adaptação da proposta ficou mais um tempo, mais alguns meses, e depois o trabalho foi apropriado pelos ocupantes, né, do espaço, e virou um depósito de cimento junto com o trabalho, e no final acabou que todo mundo foi despejado da praça, né, de forma bastante violenta, né, pelo governo do estado da época. Inclusive nessa época aconteciam muitas desocupações ilegais das ocupações do MST no Paraná, né? Tipo, virou notícia até mundial e tal. Aqui um trabalho dos que eu considero dos mais escultóricos dos que eu já fiz, né? Ele não é asfalto estacionado, são blocos de asfalto de 2 metros por 80 centímetros de largura, mais ou menos. Aí eles são blocos isolados, mas que eu posso recombinar a disposição deles no espaço. E também foi uma homenagem a um espaço público aqui de Curitiba, no sentido de que vários espaços públicos estavam sendo perdidos para os estacionamentos, né? Então, ali na Praça Nossa Senhora de Salete, por exemplo, que foi um espaço projetado, e que inclusive tem um projeto de paisagismo do Burle Marx, que nunca foi executado, né? Mas sempre foi um espaço planejado para ser um espaço da manifestação pública diante do poder instituído, né? E, na verdade, hoje, se você for lá, você vê que a composição social ali é bem diversa dessa intenção inicial, porque, inclusive, tem um estacionamento de uso privativo da justiça, que é uma coisa bem curiosa, porque o espaço ele é duplamente voltado para o poder público, ele pela legislação estadual e pela municipal, ele é destinado para ser uma praça pública. Então, é curioso você ver, não é curioso, é meio estranho, até mostra uma certa impotência social, a gente vê que o espaço público ele se transforma num estacionamento exclusivo dos próprios funcionários do Tribunal de Justiça, né? Do Tribunal do Júri, se não me engano, ali no... Mas, enfim, então, como eu fiz o asfalto pensando assim, bom, se o asfalto, já que é asfalto que se quer, eu vou fazer mais asfalto para colocar, a ideia era colocar esse asfalto lá no estacionamento, mas nunca rolou isso e provavelmente nunca vai rolar, esse asfalto ocupar o espaço do estacionamento dessa instância jurídica, né, estatal. E ele foi pensado também como um asfalto que é ruim para automóveis e bom para as pessoas, porque você pode andar sobre ele, né, tipo, pode deitar sobre ele, aquela relevo ali, ele encaixa bem na nuca e tal. E tem um dado técnico também, assim, porque a modelagem dele, assim, é difícil de fazer essa curvinha, sabe? Porque o rolo compressor é muito grande para você fazer a modelagem e o que eles usam para fazer os remendos do asfalto, ele é muito reto. Então, eu tive que desenvolver uns instrumentos próprios, assim, uma forma e um rolo compressor manual para a gente poder... Foi feito numa usina de asfalto, né? Depois foi transportado para o Rio de Janeiro, aqui é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Foi um trabalho subsidiado por uma primeira mostra Rio Arte Contemporânea. Hoje esse trabalho tem feito de casa, depois eu mostro. Esse aqui é um outro trabalho também, feito na Galeria do Poste, lá em Niterói. A Galeria do Poste é um circuito de arte, né? Já nem sei mais quantos anos tem, até me perdi na conta aqui, mas tem mais de 30 anos de existência, então eles convidam artistas para fazerem intervenções no Poste. E eu estava indo morar no Rio de Janeiro, conhecia lá o pessoal da Galeria do Poste, já até tinha escrito uma matéria sobre a Galeria do Poste na Gazeta do Povo. Durante um tempo eu escrevi uns artigos como colaborador esporádico da Gazeta do Povo. Na época a Gazeta do Povo não era tão ruim quanto é hoje, pelo amor de Deus.
Gazeta do Povo virou um jornal declaradamente de extrema-direita, uma coisa assim absurda. Nessa época não era. Era um jornal que dava bastante espaço para arte. Tinha 12 páginas no Caderno de Cultura. Imagine, falava muito sobre a produção local, dava espaço para os jornalistas fazerem uma leitura crítica. Assim, os artistas eram reconhecidos perante a própria sociedade. Agora, sabe-se lá, né? Hoje em dia, a gente não pode... Como? O Zé Carlos, um escritor, um excelente jornalista que dava muito apoio, né? Foi antecedido também pela Dalice Araújo, enfim, isso não existe mais, né? A gente tem assim um grande controle dos meios de comunicação em relação a dar visibilidade à produção artística na própria cidade. Enfim, mas eu tinha feito algumas colaborações, uma delas sobre a Galeria do Poste. Daí eu fui convidado, eu fiz a ideia, instalei ali um mictório, né, meio como se tivesse levado o urinol do Duchamp para o circuito, né, para dentro do museu. Eu levei o urinol do Duchamp para o poste e está colocado assim na mesma posição. Foi difícil deixar esse mictório também, achei lá no bairro do Jacarepaguá, depois de uma grande rodada pela cidade. E então ele tem a instalação hidráulica, aqui na lateral ali tem um registro em cima, né, do registro de água. Daí tem aquela garrafa de Coca-Cola, então ele tem um adaptador para a entrada de outros líquidos. Bom, aqui foi uma manifestação de protesto que eu fiz em relação ao evento Faxinal das Artes, por considerar que não era uma política para as artes visuais que fosse consistente no sentido de atender às necessidades do circuito artístico local, e nem enquanto... Porque vinha a Secretaria de Cultura do Paraná, que foi a que organizou o evento, ela vinha de anos assim sem recurso para nenhuma das artes, né? Era assim, o caixa estava zerado. E de repente, no último ano do governador Jaime Lerner, ele resolveu fazer um grande evento assim, tipo para atender, para aparecer, na verdade, como alguém que apoia as artes, um evento nacional, e fez o Faxinal das Artes, mas assim, sem ter conversado com a classe artística, sem ter, acho que ouvido mesmo, tanto pessoas da área da teoria quanto da prática, da produção artística, né, dos artistas, enfim. E se criou um evento que gastou muita grana e que poderia ser muito questionado, mas nem esse espaço de debate teve. Enfim, daí eu, sei lá, achei que foi a forma como eu achei de criar um protesto, né, e fiz essa ação performativa em frente ao Palácio do Iguaçu. Em 2002, meio a partir de uma eu estava envolvido num projeto chamado Cartas, lá no Ateliê de Criação Teatral, que foi um espaço importante de produção teatral em Curitiba, né? Ali no começo dos anos 2000 inteiro até, na verdade teve bastante continuidade, né? Com a Nena Inoue, o Luiz Melo e o Fernando Marés. Eu estava envolvido nesse projeto de cartas e tinha sugerido, que entre as cartas, eu havia sugerido o livro Cartas, do Hélio de Sica com Lígia Clark. Então eu estava muito envolvido com a releitura daquele livro e daí tive uma percepção equivocada enquanto eu estava no ônibus, estava num ligeirinho, lá no último banco, e vi uma pessoa. Naquela época as pessoas não pintavam as unhas de forma tão diversificada quanto hoje, mas tinha uma menina que estava com a unha meio pintada diferente, e de longe eu vi e imaginei que eram palavras. E daí, como eu estava lendo o livro, e comecei a imaginar assim, troca, né, tipo aquela distância da Lígia Clark, da Hélio de Sica, e eles com uma poética tão voltada ao corpo e à participação, ao envolvimento, né, das pessoas, aquele livro repleto de afetividade, tudo. Eu tive um desvio de percepção ali, imaginei palavras e acabei bolando uma oficina que eu chamei de Contatos. E essa oficina, ela partia disso, as pessoas pintavam seus nomes nas mãos e daí a gente se encontrava e via o que dava. Daí ia criando registros fotográficos e videográficos e fazendo em qualquer lugar do espaço público. A gente fez isso, a primeira foi eu fiz uma experiência no ACT mesmo, que virou o cartaz da mostra do processual, e depois eu fiz uma primeira oficina assim lá em Recife, da onde vem essa imagem aqui, num projeto chamado Espadas Artes, que também era voltado ao espaço público, né? Então convidaram artistas de várias partes do Brasil para realizar oficinas e trabalhos de arte. E essa oficina, então, a gente criou várias palavras. E no deslocamento das pessoas, do grupo participante, né,
pelo espaço público, a gente começou depois a recriar palavras que dialogavam com o lugar onde a gente estava. Então a gente foi para a praia, a gente foi para o shopping, a gente foi para a praça, e daí algumas palavras surgiam dessa perspectiva de, a partir das mãos, a gente comentar também o entorno. Isso ali foi 2002, boa parte desses trabalhos aí foi até 2002. Daqui em 2006, também com o apoio do Bolsa Produção para Artes Visuais, que foi um projeto de apoio à produção artística muito bom, muito fundamental aí da nossa cidade, eu considero o melhor até hoje, e poderia com certeza ser resgatado, porque era um projeto que oportunizava os artistas poderem desenvolver um trabalho durante um tempo. E quem está aí na prática, sejam, sei lá, quem daí na prática sabe que uma das grandes dificuldades do artista brasileiro, curitibano e tal, é poder desenvolver um trabalho de pesquisa, porque vender é outra coisa, entendeu? Mas nem todo o trabalho de arte é feito para vender. A gente pode fazer um trabalho também pensando na dimensão do serviço, do acontecimento. Nem tudo é um objeto para ser vendido, ainda que também você possa adaptar projetos que não são feitos para essa função, também possam ter subprodutos que possam ser vendidos. De qualquer forma, partes importantes da experiência artística não acontecem sob essa perspectiva única do viés. Como a própria Mila falou, tem a questão processual, a questão de outros tipos de desenvolvimento da linguagem que não envolvem unicamente essa questão. Bom, resumindo, esse projeto é uma vontade partiu de uma crítica, né, aos meios de comunicação. Esse ano é 2006, então a gente tem que ver que a internet, ela não era o que é hoje, né? Não existia. O YouTube, ele estava, se não me engano, o YouTube 2006 foi o primeiro ano que o YouTube começou a se implantar no Brasil. Mas assim, de forma que quase ninguém via ainda. Eu lembro que quando a gente falou assim, puxa, olha, o YouTube está chegando, como é que é? A gente começava a ver uns vídeos lá, e muito porque tinha um pessoal que era muito próximo, que era ligado, muito próximo a mim, né? Que era um pessoal ligado à tecnologia, chamado Orquestra Organismo. Então a gente já estava fazendo algumas convergências. Não, isso aqui é anterior a eles. Mas enfim, a ideia era criticar esse controle da informação a partir do que eram os canais de comunicação da época, né? Então, grandes empresas de televisão que formulam as leituras do mundo e veiculam as suas interpretações no sentido único, né? Do emissor para o receptor, né? Então, os editoriais dos jornais e tal. Isso, eu fiz alguns anos de comunicação também, antes de fazer pintura na Belas Artes, e tem muito a ver com um teórico da comunicação chamado Humberto Eco. Inclusive, né, ele fala dessa coisa da irrealidade, né, do que existe nessas coisas dos programas de TV e tal. Bom, então, eu quis propor isso, então, propor uma ação. Na verdade, eu fiquei primeiramente instigado pelo frame do vídeo sumindo. Eu achava aquilo bonito, tentei fotografar, achei difícil, daí comecei a filmar, e daí deu a ideia de propor no espaço público para que as pessoas manifestassem qual programa de TV elas gostassem de desligar, e eu poderia realizar esse desejo. Então eu fui na casa das pessoas e gravei os programas que elas queriam desligar no horário que elas queriam, né? Então isso tem uma dimensão de espaço público também, né? Tipo, a comunicação, essa rede que se forma a partir dos lares das pessoas, né? As residências, esse universo privado, ele é atravessado por esse universo da subjetividade coletiva vinda pelos meios de comunicação de massa. Então era uma oportunidade de criar um espaço de resposta crítica do sujeito ao receptor em relação à emissora dos conteúdos. Bom, resumindo, foi um projeto que teve mais de 115 participações. Eu gravei em 4 cidades: Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Londrina. Dependendo do tempo, aí, talvez eu passe uma versão bem reduzida, porque isso gerou uma instalação, que é isso aqui que a gente está vendo, né? Eu fiz gráfico, depois com os programas mais desligados, emissoras mais desligadas. Isso acabou gerando 5 vídeos, porque eu filmava tanto a televisão sendo desligada, assim, no enquadramento da televisão, quanto a cena da pessoa
O Olho está aqui, inclusive, ele participou. O Interlux Arte Livre estava se configurando ainda, eles participam aqui, um grupo bem jovem, o grupo está lá registrado, eles desligando no quintal do... Então, o Interlux estava se formando ainda. O Interlux foi um grupo que teve uma atuação bem forte com cartazes, com lambes aí na cidade também, e outras várias intervenções, né? Esse, em paralelo aos projetos assim que eu considero de poética individual, de conteúdo político e que muitas vezes envolve participação coletiva, eu também tenho uma outra linha assim que apareceu ali na minha bio, né, que são projetos de pesquisa, curadoria e produção que eu organizo através da EPA, que é a Expansão Pública do Artista. E esses projetos eu promovo, então, articulo alguns agenciamentos, faço algumas releituras críticas em relação ao circuito de arte e tento agenciar sistemas produtivos assim dentro de uma dinâmica de valorização de trabalhos que são voltados a esse pensamento sobre o espaço público ou uma crítica social, envolvimento participativo, enfim. Esse projeto, Galerias Subterrâneas, então, muitos dos meus projetos surgem de uma perspectiva muito empírica, né? Então, andando de ônibus, você acaba passando pelos terminais, daí vê os terminais, começa a pensar sobre os terminais, e aquelas passagens subterrâneas são espaços muito especiais na cidade, né? Porque eles têm além do fluxo, eles são espaços assim, digamos, bem cuidados, né? Eles têm uma iluminação boa, não são espaços assim, digamos, largados, e eles são espaços interessantes para se criar uma situação experimental de arte. Foi isso que eu imaginei na época. O Terminal do Pinheirinho, por exemplo, é incrível, né? Quem não foi lá, vale a pena conhecer. Agora o Santa Cândida também está bem interessante, né? Porque ele é grande, ele tem, assim, você tem um espaço que até lembra um pouco uma ideia de galeria, e no Pinheirinho tinha até algumas paredes vazias. Enfim, então, os artistas que participaram, eu vou passar um vídeo aqui depois, com os registros, dando uma ênfase, seguindo a solicitação ali do Paulo. Vou passar o vídeo que foi feito em relação a esse projeto. Então aqui dá para ver lá em cima, né, o Interlux Arte Livre, tem o Lorival Coquinha, que é do Recife, o Marsares, que é do Rio, o Rubens Mano, né, de São Paulo, o Vogler, do Rio de Janeiro, o EO, né, de Curitiba, e o Bijari, de São Paulo. Além de terem ocorrido algumas participações ainda complementares da Ana Gonzalez e do Cleverson Salvaro como convidados do próprio EO. Então, são várias experiências diferentes nesses espaços de grande fluxo, né, de pessoas. Os projetos acabaram ficando por tempos diferentes, assim, teve projetos que ficaram 3 dias e a população acabou arrancando, outros ficaram, que nem o do próprio EO, o trabalho se desdobrou e ficou 4 anos, poderia estar lá até hoje, né, não sei por que tiraram. Enfim, o trabalho do Rubens Mano ficou bastante tempo também, a gente vai ver nos vídeos. Aqui, a proposta do EO, uma delas, né, a gente fez 2 trabalhos. Esse é um trabalho chamado Descartógrafos. Então, isso aí é o próprio terminal, né, a passagem subterrânea. Então, a gente fez um mapa da região sul da cidade, onde se situa o terminal do Pinheirinho. Então, você imagine que todo mundo que passa ali naquele terminal, olhando para aquele mapa da região sul, vai reconhecer uma parte do território, porque todos os ônibus acessam a região sul, né? E isso acabou criando esse espaço de interlocução. As pessoas começaram a se enxergar naquele espaço e começaram a remarcar situações vivenciais, experienciais que elas tinham em relação àqueles lugares, lugares que não existiam no mapa, mas que as pessoas, né, vilas inteiras que estavam desaparecidas do mapa por serem ocupações irregulares, lugares que tinham outros nomes a partir das vivências das pessoas. Então as pessoas a gente achou que o trabalho ia ficar lá, a gente ficou 2 semanas acompanhando e depois a gente achou que o trabalho seria vandalizado, mas na verdade não, o trabalho foi sendo, sempre teve uma agregação de valor de diversas ordens e, enfim, a gente pode depois conversar mais sobre isso. Esse foi outro projeto que eu fiz em 2011. Então a ideia também foi a partir de um insight, né, tipo assim, um pouco questionando a questão da excessiva estetização da arte, mas claro que falar do Mondrian só dessa forma seria até um pouco desrespeitoso, né? O Mondrian tem
Mandrião tem muito valor. Mas a ideia aqui era pegar um pouco aqueles dados que seriam estritamente estéticos, né, da composição, que tem também questões de espiritualidade, enfim, mas eles aparecem para a gente como formulações muito estéticas de linhas, né, no caso deles, sim, ortogonais e verticais e horizontais e com as cores básicas, né, do preto, vermelho e amarelo, que é a base da poética dele. E a partir dessa estética, fazer uma analogia com o urbanismo. Então, esse daqui, essa imagem, eu peguei o mapa do centro de Curitiba, dividi ela em 3 partes. Essa daí é a parte, digamos, a parte mais central. Então, na parte de baixo aqui tem a Praça Rui Barbosa. Aí aparecem todas as praças, a Osório, aparece a Santos Andrade, enfim, a parte mais central da cidade. E daí eu percorri todas as ruas da cidade durante 3 meses, filmando e fotografando e conversando com as pessoas para identificar construções desocupadas, subutilizadas e lotes vagos. E daí fiz essa marcação. E isso não é uma marcação, não é uma informação que você acessa pesquisando na URBS ou no IPUC, no Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. A informação sobre essa questão social da propriedade, ela é uma informação assim sigilosa, né? Porque ela envolve várias questões, né? Tipo de interesse privado e interesse público e tal, mas não é uma informação que você acessa. Então, eu só parti para a minha pesquisa, digamos, na caminhada direta, porque não encontrei nenhum dado que falasse com esses critérios sobre essa realidade urbana da cidade. E depois a montagem expositiva, né? Então, na primeira montagem, os trabalhos foram colocados ali na esquerda como backlights e tinha aquele cofre. Naquele cofre, a senha estava disponibilizada e quem conseguisse ali, a partir da senha, abrir o cofre, viria um álbum que tinha todas as fotos dos imóveis que foram 154, se não me engano, que eu mapeei. Aqui uma outra montagem que foi na Fundação Vera Chaves Barcelos, lá em Viamão, né, na região metropolitana de Porto Alegre, um espaço bacana, assim, tanto de exposição quanto de arquivo, né, de memória, que e nessa montagem já diferente, então teve uma adaptação, né? O que era backlight eu coloquei como mapas aqui. É um espaço mantido pela Vera Chaves Barcelos, que é uma artista também que tem uma trajetória com pensamento sobre espaço público também, principalmente nos anos 80, também com um grupo Nervo Óptico. Mas enfim, dela também tem essa coisa do acervo, né? Desse trabalho voltado à preservação da memória. Enfim. E aqui uma outra montagem do trabalho, então as adaptações de linguagem, né, que eu chamo de transposições de linguagem, para se adaptar a diferentes contextos expositivos. E essa montagem aqui foi dentro de uma ocupação de um prédio. Então houve uma ocupação foi a primeira ocupação cultural ocorrida num prédio em Curitiba, né? Então, dentre esses muitos prédios vazios que tem na cidade, houve um grupo que ocupou esse prédio. E daí eu acabei conversando com eles para a gente fazer uma montagem de alguns dias ali junto ao evento que estava acontecendo ali na São Francisco. Não casou exatamente a agenda, mas foi quase. O nome da ocupação era O Céu, Ocupação Cultural Espaço da Liberdade. Porque se vocês já repararam, para comparar Curitiba com São Paulo, em Curitiba essas ocupações de prédios, assim, elas não vingam, né? Tipo, a polícia, assim, reprime muito rapidamente e o movimento, assim, dos sem-teto aqui não consegue fazer uma ocupação que perdure e praticamente não vai atrás desse tipo de iniciativa porque sabe que a repressão é muito forte. Mas essa ocupação acabou ficando alguns meses lá. Esse cartaz, ele está aqui para ilustrar um conjunto de oficinas que eu realizo desde os anos 2000, que posteriormente eu vinha chamar de Território Linguagem, mas na origem a primeira oficinas de arte e percepção territorial. E várias vezes essas oficinas elas
envolvem produções assim individuais e coletivas, e eu sempre aproveito o momento da própria oficina e também geralmente produzo pelo menos 1 ou 2 trabalhos, né? Então esse foi um trabalho que eu produzi numa oficina lá em Teresina, no Piauí. Tem um site chamado Território Linguagem, WordPress, onde tem registros de várias dessas oficinas, inclusive uma delas foi feita junto com o pessoal aqui de artes, dos alunos do de artes, né, na semana acadêmica. A gente fez lá junto com a Casa Heitor Stockler de França, e a gente fez o trajeto do Rio Ivo, que o Rio Ivo passa aqui pertinho do de artes, né? Só que ele está todo canalizado. E ele nasce ali para cima, ali perto no comecinho da Vicente Machado, se não me engano, dentro de um convento. Então a gente fez um trajeto a partir do de artes até a praça, quando o Rio Ivo encontra o Rio Belém. Então é curioso, o Rio Ivo acho que é um rio que merece mais leituras simbólicas, porque foi o rio que deu água para a cidade, né, durante 2 séculos. Então é do Rio Ivo que as pessoas pegavam, era a principal fonte de abastecimento da cidade. Até pelo menos assim, o final do século XIX era o Rio Ivo. E hoje em dia, se você perguntar, quase ninguém sabe o que é o Rio Ivo, nem sabe onde está, e o trajeto dele é bem complexo, assim, porque foram várias obras de canalização, enfim. Mas então tem essas oficinas aí, Território Linguagem, lá. Esse aqui é um cartaz desse trabalho que ocorreu em 2012. Lá no Terminal do Pinheirinho, depois que tiraram o trabalho do EO, né, dos cartógrafos, eu fiz esse trabalho que eu chamei de Met Splash. Então a ideia era um pouco fazer trabalhos com metáforas sobre a comercialização ou a comercialização dos modos de vida, esse atravessamento que tem dos valores capitalistas no cotidiano, as coisas que ficam por trás dos anúncios de promoção, de venda de produtos. E daí eu tenho um dos ramos entre as minhas obsessões, uma delas é marcar frases que questionam essa concepção mercadológica do mundo, né? Então eu crio várias frases, eu seleciono frases de outros autores e fiz esse Met Splash, coloquei lá no terminal. Essa aqui é uma frase, por exemplo, daquele teórico alemão chamado Andreas Huysing, no livro Seduzidos pela Memória. Enfim, mas tem a ver com várias dinâmicas, né? Não só porque o trabalho está no espaço público, mas porque fala também dessa mercantilização da vida. Envolve essa instância da publicidade e tal. Aqui, uma pincelada em relação ao GRUD, né? O circuito GRUD, que é uma troca de cartazes entre cidades, que acontece desde 2013, e eu estou como um dos articuladores aí desde o começo, que é um pessoal ali de São Paulo, de Teresina, que começou organizando, a Luana Minari de São Paulo. E daí a gente faz assim, são 10 artistas de cada cidade, cada artista bola um cartaz e daí a gente troca com artistas de outra cidade, e hoje em dia são 28 cidades, né? Então a gente está para fazer, a gente fez 3 edições, em 2013, 2016 e 2018, e agora chegaram novos cartazes, já tem até algumas cidades aí de fora do Brasil, e a gente vai fazer uma colagem daqui a 2 finais de semana. A gente tem que decidir ainda onde. Em breve. Bom, esse é um outro projeto também. Esse aqui aconteceu no dia... Bom, foi no ano do golpe, né? Do último golpe que a nossa democracia sofreu, no dia 11 de maio, quando foi aprovado no Senado o impeachment sem crime da Dilma. E por isso que é golpe, né? Porque na lei brasileira, como todo mundo sabe, na lei brasileira diz que o impeachment só pode acontecer se houver crime, porque no Brasil nós temos um sistema presidencialista, não é parlamentarismo. Então, o que foi feito com a Dilma foi golpe, é óbvio. Então, e a gente vendo tudo aquilo crescer numa crescente, e daí eu também estava bolando alguma coisa para fazer uma manifestação, e daí encapucei ali as 2 esculturas, né, do Herbst Tenzer, que seja, não só dele, né, mas enfim,
que estão ali na Praça 19 de Dezembro, mas também com um pouco com a ideia, ainda que a gente saiba que as duas figuras não foram projetadas para estar na praça, somente o homem e a mulher era para estar no Tribunal de Justiça, né, se não me engano. De qualquer forma, os dois estão lá e de alguma forma eles representam a população paranaense, né, tipo, principalmente o homem, né, tipo, olhando para frente e tal. Então a ideia era colocar na cabeça, assim, quer dizer que os paranaenses estão também apoiando o golpe. Aqui é um projeto. Aqui é um projeto já de jardinagem, né? Mas a gente vê ali o asfalto estacionado em frente de casa. Ó. Ele está em frente de casa numa outra disposição. Lembra aquele asfalto estacionado que estava lá no MAN, no Museu de Arte Moderna do Rio? Agora ele está em frente de casa. Então aqui é o espaço público em frente de casa. Chamo esse espaço aqui de transborda jardim. Então basicamente é uma jardinagem biodiversa, agroecológica, com muitas plantas nativas e que acaba criando uma situação diferente, né, de jardinagem no espaço público, onde você tem um incremento da biodiversidade, você tem uma valorização das espécies nativas, você tem um investimento na maior permeabilização do solo, você tem uma questão de microclima diferente, porque o nosso ambiente ali é bastante assim, mais fresco do que um lugar que é todo asfaltado, né, ou calçado. E ainda assim, tem várias ervas medicinais. Muitas vezes moradores da região vêm pedir algumas ervas para mim ali, tipo, principalmente o carqueja. O pessoal gosta muito do carqueja, mas enfim, tem também babosa, tem erva cidreira, tem vedélia, tem vários, e as pessoas vão lá, então tem toda uma interação com a comunidade, mas mesmo assim eu fui denunciado por uma denúncia anônima e levei uma multa, levei 4 multas na verdade, e a partir de uma denúncia anônima. Daí isso gerou uma mobilização, chamei algumas pessoas para me ajudar, isso durante a pandemia. Então levei 4 multas por causa de uma jardinagem biodiversa que, além de tudo, está de acordo com aquelas diretrizes do desenvolvimento sustentável da ONU. Inacreditável. Está tudo de acordo com tudo, entendeu? E assim, a gente gosta de plantas, tipo, hoje em dia eu até gosto de me encostar nas plantas, sabe? Não, mas isso é motivo de você levar multa, porque você não tem um gramado, uma monocultura de grama em frente à sua casa. E existe uma lei em Curitiba, que foi criada inclusive pelo nosso movimento de agroecologia na cidade, com o apoio do Gora, na época vereador, que é a lei da agricultura urbana. E na lei da agricultura urbana diz que você pode fazer, que você não tem que plantar sua grama, você pode cultivar qualquer coisa. Eu posso cultivar plantas comestíveis, eu posso cultivar uma biodiversidade. Enfim, tá esse imbróglio aí já há anos, desde 2020. Nossa, bom, esse aqui é um outro projeto. Então, a partir de 2015, essa vertente assim, mais socioambiental e com trabalhos ligados a cultivo vegetal, agroecologia, referências à geografia natural urbana começaram a ficar. Eu acabei dando mais ênfase nesse tipo de produção. Né, já havia encontrado esses espaços em muitas das outras caminhadas e outros trabalhos e acabei deixando para desenvolver propostas a partir de 2015 e até hoje estou muito focado nesse tipo de trabalho. Aqui foi um trabalho que eu fiz em São Paulo, dentro de um projeto chamado Jardinalidades, que foi coordenado pela minha companheira Faituza e pela geógrafa Gabriela Leirias, que já morou em Curitiba também, e voltou para São Paulo e a parceria delas continuou para lá. E daí eu participei desse projeto e a minha proposta foi, em São Paulo, eu entrei um pouco na ideia meio assim de um jardim imaginário, né? Então eu queria fazer uma analogia entre biodiversidade e diversidade cultural. Então, pesquisando e conversando com as pessoas sobre qual bairro de São Paulo que é considerado o bairro que tem maior diversidade cultural, a gente definiu que seria o Bom Retiro. O bairro Bom Retiro, em São Paulo, é considerado o bairro de maior diversidade cultural de São Paulo, né? Tanto pela história quanto pela atualidade. Então, ele teve várias fases, né? Ele teve grupos italianos, grupos de judeus, depois foram os grupos de coreanos, e agora tem bolivianos. E, na verdade, todos esses grupos vão se reposicionando dentro do espaço
além de ter também muitos nordestinos, né? Então, a partir dessa referência, eu me posicionei lá no principal cruzamento, ou que tinha maior fluxo de pedestres, né, não de veículos, com essa proposta de você tem histórias sobre plantas para contar, e fui coletei uma quantidade de histórias que foram 20, se não me engano. Então, isso futuramente vai levar a um livro, não publiquei ainda, mas gerou um áudio, né, essas gravações geraram um áudio que eu reexibi depois ali no Parque da Luz, que fica também no bairro Bom Retiro. Então, retransmiti as gravações e depois fiz uma montagem num espaço chamado Casa do Povo, que é ligado a judeus progressistas, né, de São Paulo. E é um espaço muito ativo, assim, no sentido cultural e atuante, aberto a várias comunidades. Tem inclusive uma feira de publicações também. Eu fiz uma primeira montagem do trabalho ali, com fotos, registros da coleta, da exibição no espaço público. Reorganizei plantas lá formando um jardim e ficava fazendo a projeção sonora ali também. Bom, então aqui a gente chega no trabalho sobre paisagens que o Paulo Reis também havia sugerido para que eu comentasse, que é o seguinte: basicamente, a partir das caminhadas, das muitas caminhadas que eu faço aí também ao longo dos anos, eu percebi que muitos dos espaços que têm ainda alguma natureza, de alguma forma preservada, eles são, na cidade, eles são muito pouco conhecidos da própria população, né? Como se fossem assim, geografias subtraídas de uma referência da própria população. E eu comecei a focar principalmente nessa paisagem das áreas de várzea, né? Inclusive as áreas de várzea foram as primeiras áreas, digamos, a serem sistematicamente suprimidas, né, da paisagem local, né? A própria Praça Osório era um banhado, então os banhados foram todos aterrados, né, praticamente, ou muitos rios foram canalizados. E existem paisagens como essa, que acho que um elemento aqui muito importante é uma cascata, né? Tem uma cascata, esse aqui é o Rio Belém. Esse aqui é o Rio Belém, a 2 quadras do Parque São Lourenço. Então tem um trecho ali de cerca de 5 quilômetros, não, exagerei, acho que deve dar 1 quilômetro, 2 quilômetros, entre 1 e 2 quilômetros, onde o Rio Belém passa numa área que ela é uma área, de certa forma, que não se tem um projeto de uso ainda. Ela é uma área que tem um interesse público, mas ela é uma área privada. Só que ela é uma área privada que não pode mais desenvolver a atividade que ela desenvolvia, porque ela era uma fábrica de manilhas que foi fechada nos anos 70 ou 80, não lembro. Então ela ficou uma área, na verdade, impedida de acesso. Então essas áreas, existem várias áreas dessas na cidade. Elas guardam situações assim muito interessantes no sentido geográfico. É como se fosse um parque que não é disponibilizado para a população. E existem 2 cascatas nesse parque, são as 2 únicas cascatas com formação ainda totalmente ou parcialmente naturais, né? Essa aqui ali tem um pontão ali que foi construído, mas a outra parte são rochas, é uma configuração muito parecida com a situação geográfica da Serra do Mar. É muito bonito, tem o problema da poluição da água, né, claro, mas são paisagens muito interessantes. Depois, quem quiser ver, acho que até vou passar agora. Esse aqui eu fiz daí, então o que aconteceu? Eu fiquei percorrendo esses vários lugares e selecionei algumas fotos, fiz centenas de fotos, milhares na verdade, e selecionei 24 para fazer parte de uma exibição de um projeto chamado Rios Marginais, e esse trabalho é o subpaisagens. Então seriam paisagens que elas têm outros tipos de percepção além do visual, né? Elas envolvem outros tipos, elas necessitam de outras leituras. 5 minutos. Quanto tempo que eu já fui? Acabei esquecendo de marcar. Já 45. Tá. Bom. Nossa, sempre. Ainda tem um vídeo, hein, gente? Eu marquei aqui, ó. Sempre tem essa. Eu marquei meu cronômetro, vou marcar 40 minutos. Esqueci de colocar o ativar. Bom, na apresentação assim com foto até que vai dar, então, dentro do tempo. Outra instância, então, esses projetos tem hortas comunitárias, a gente junto com outras pessoas do ativismo agroecológico,
já participei da implantação de algumas hortas urbanas agroecológicas, principalmente no centro de Curitiba, mas também no Tatuquara e em Campo Largo. A horta do Jacu, por exemplo, foi uma que a gente investiu muita criatividade, eu acho, para transformar um espaço que era um lote abandonado num espaço que virou um espaço de convívio, né, com a comunidade do bairro Bom Retiro, e virou também um espaço de circuito artístico. A gente fez várias exibições, apresentações musicais e mostras de vídeo, mas agora, infelizmente, a horta se transformou. Existe uma classificação que diz que as hortas de Curitiba, elas se dividem entre as vernaculares, né, que são as tradicionais, as politizadas, que são essas reflexo das conquistas de alguma comunidade e construção de um espaço público coletivo, então hortas comunitárias. Então essas são as politizadas, e existem as tuteladas, que são aquelas assim que ficam subordinadas à administração da prefeitura de Curitiba. E infelizmente a horta do Jacu se transformou numa horta tutelada, né, porque são diferentes intenções na coletividade, e ela acabou tomando um rumo que não atende mais à expectativa de todos aqueles que criaram o espaço. Por fim, então, dentro dessa ideia da construção do espaço público, e pegando por aquele lado da atuação também com pesquisa, curadoria e produção, tem esse projeto chamado Circuitos Compartilhados, que é um projeto que agencia produções artísticas dos anos 60 até a atualidade de diversos grupos, artistas, espaços alternativos, espaços independentes, evidenciando o que seria uma perspectiva de circuitos autônomos nas artes visuais, né? Então, diversas formas, estratégias de artistas de criarem espaços de interlocução direta com o público, sem passar pela mediação de galerias e instituições. Então, vários dos artistas que fazem essas iniciativas, obviamente, também estão inseridos no mercado e nas instituições, mas criam situações assim autônomas, o que eu considero bastante fundamental assim para o exercício da liberdade, né? Então, isso daí é uma coleção de vídeo que tem muitos vídeos, eu não vou nem lembrar agora quantas horas de vídeo tem, mas tem também mais de 250 artistas, várias temáticas, né? E, enfim, envolve a ideia da construção da memória coletiva como sendo também de importância para se pensar o espaço público, né? Então, a memória coletiva, novas leituras sobre o ambiente produtivo, novas reflexões críticas fazem parte também dessa construção da diversidade e desse nosso patrimônio cultural e artístico, enfim. Bom, nas apresentações de imagens é isso. Depois tinha vídeos ainda, mas agora, imagine, trouxe mais vídeos ainda. Nem mostrei, tem um vídeo do Galerias Subterrâneas. Se houver paciência, depois a gente pode passar. Online? Não está online. Não está online. Quase nenhum desses vídeos aqui ele está no YouTube, sabe? Essa seria uma outra questão a ser falada, que a gente não vai falar agora, nem no Vimeo. Enfim, sempre é uma vontade muito grande de construir uma plataforma própria e tal. A gente já tentou com a universidade, com a UFPR TV. É difícil de construir uma plataforma própria no Brasil, por incrível que pareça. Mas, enfim, querendo também, pensando assim de que a gente existem recursos humanos e conhecimento tecnológico para produzir uma situação autônoma de agenciamento que não seja dependente das estruturas que são produzidas principalmente pelos Estados Unidos, né? Então, YouTube na Califórnia, Vimeo em Nova York, são os que concentram os grandes veículos né? E sem contar as outras plataformas todas que estão surgindo agora. Em pensar que na Europa, os próprios museus às vezes têm as suas plataformas de exibição de vídeo. Aqui todo mundo fica botando no YouTube, entendeu? Fica dando conteúdo e produção cultural para um sistema que vai dominando tudo. Então, claro que acaba que, ainda que exista perspectiva, recursos humanos, tecnológicos para fazer isso, na prática falta uma sensibilização assim para se conseguir efetivar isso. Mas eu gostaria muito de colocar isso tudo na internet de uma forma autônoma e, havendo alguma remuneração, seria assim, tipo, totalmente diferente
da remuneração que o YouTube propõe, por exemplo, porque os artistas não ganham praticamente nada, né? Quem posta vídeo no YouTube não ganha nada. Quem ganha é só o YouTube. Então por isso que esses caras são os caras bilionários, os mais ricos do mundo. E quando na verdade assim quem faz o conteúdo só ganha se você tem milhões de seguidores. E não é isso, né? A lógica não seria essa. Teriam outras lógicas possíveis. E essas lógicas são difíceis de efetivar. Enfim, tudo isso envolve também o debate do espaço público.